Você já parou para pensar por que os átomos se ligam? Ou por que alguns elementos querem perder elétrons enquanto outros fazem de tudo para ganhar? Ou ainda, que forças são responsáveis pelas ligações entre os átomos nas moléculas e entre os íons nos compostos iônicos? Olá, seja bem-vindo ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e no episódio de hoje vamos entender como nasce uma das ligações mais importantes da química, a ligação iônica. Todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos, e os cientistas observaram que a imensa maioria das substâncias conhecidas é formadas por átomos combinados unidos. Às vezes, essa união são formadas por átomos de um único elemento e outras vezes de dois ou mais elementos químicos diferentes. Das milhões de substâncias conhecidas, sabe-se de apenas 6 nas quais existem átomos não unidos a outros átomos. Essas substâncias são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Gases presentes em pequena quantidade na atmosfera terrestre e são chamados de gases nobres. Os gases nobres, eles são considerados os elementos mais estáveis da tabela periódica. Eles praticamente não reagem. Por quê? Porque já possuem a camada de valência completa. Observando isso, os cientistas perceberam algo importante. Os átomos tendem a buscar estabilidade. E essa estabilidade normalmente acontece quando o átomo fica com 8 elétrons na última camada. E isso ficou conhecido como a regra do octeto. Agora imagine dois elementos, um metal e um ametal. O metal possui poucos elétrons na camada de valência. Então, para atingir estabilidade, ele prefere perder elétrons. Já o ametal, para atingir a estabilidade, prefere ganhar elétrons. Ou seja, um quer doar, que é o metal, e o outro quer receber, que é o ametal. Quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo. E esse íon positivo recebe o nome de cátion. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo. E esse íon negativo recebe o nome de ânion. E aqui acontece algo fundamental da natureza. Cargas opostas se atraem. E essa atração eletrostática forma a ligação iônica. Vamos entender. A ligação iônica é formada através da atração eletrostática entre íons de carga positiva, que são os cátions, e os íons de carga negativa, que são os ânions. E agora vamos para um exemplo clássico. O sódio com o cloro. O sódio é um metal e ele perde um elétron, formando o cátion Na+. O cloro é um metal e ele ganha um elétron, que é esse elétron do sódio, formando o íon negativo Cl-, que é o cloreto. E o resultado é o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, que é mais conhecido como o sal de cozinha. Agora vem uma parte muito importante para provas. Como escrever fórmulas iônicas? A ideia é simples. A carga total ela precisa ser zero. Vamos ver aqui um exemplo. O magnésio pertence à família 2 da tabela periódica, perde 2 elétrons, então forma cátions Mg2+. Portanto, para neutralizá-lo, vai precisar de 2 cargas negativas. Se ele fosse juntar com o cloreto, que é o Cl-, o magnésio ele vai precisar de 2 íons cloretos para neutralizar sua carga. E a fórmula vai ser MgCl2. E aqui vai uma dica estratégica. Em compostos iônicos, as cargas desaparecem na fórmula final. Então, se forem 2 cargas negativas, vai precisar de 2 cargas positivas. Se forem 3 cargas positivas, vai precisar de 3 cargas negativas. Os compostos iônicos, eles possuem muitas propriedades que os caracterizam. Por exemplo, eles são sólidos à temperatura ambiente, apresentam altos pontos de fusão e de ebulição,
eles são quebradiços e conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou fundidos. No estado sólido, os íons ficam presos, então eles não conseguem conduzir eletricidade. Mas quando estão dissolvidos em água, por exemplo, os íons podem se movimentar. E o movimento de cargas elétricas significa corrente elétrica. Agora, atenção para uma estratégia de vestibular. Metal mais ametal geralmente forma ligação iônica. Ametal mais ametal geralmente forma ligação covalente. E isso resolve muitas questões rapidamente. Hoje você entendeu que as ligações químicas acontecem porque os átomos buscam estabilidade. E na ligação iônica, um átomo doa elétrons, que são os metais, outro recebe elétrons, que são os ametais. Tudo para alcançar a estabilidade. Se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que ainda acha química complicada. E me segue aqui no Química Descomplicada, no YouTube, no Instagram, porque aprender química pode ser muito mais simples do que parece. E no próximo episódio, vamos estudar ligação covalente, que é quando os átomos decidem compartilhar elétrons. Um forte abraço e até breve.